Estar internado em um hospital não é nada fácil. Parece que o tempo não passa, os dias são mais longos e difíceis. Hoje nós vamos conhecer um grupo que ajuda a melhorar esses dias, principalmente para adultos e idosos. É o Sou Alegria. Para essa conversa eu recebo Clerson Pacheco, que é fundador, coordenador e palhaço do Sou Alegria, e os voluntários Regina Ferraz e Danilo Gonçalves. Sejam bem-vindos aqui à Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigado. Um prazer estar com você, Priscila. Bom, eu falei o nome de vocês, né? Mas eu quero conhecer um pouquinho de quem são os médicos. Os médicos que nós temos aqui, a doutora Bisnaguinha. Doutora Bisnaguinha. Urologista. Com muito prazer. Doutor Baby Magrão. Tinha uma dancinha, mas não dá para fazer, porque a cadeira não aguenta. Sou formado em engenharia de lasanha, com especialidade em molho de 4 queijos. Muito bom. Muito bom, estudei Muito bastante, bom. Priscila. Muito, muito mesmo. E você também E tem. o Clerson é nome de verdade mesmo, Priscila. Minha Não é mãe palhaço, né? Não é nome de palhaço. A minha mãe que resolveu dar esse nome. Acredito até que foi o meu pai que escolheu na hora de registrar, porque o meu irmão chama Kleber, minha irmã chama Carla, e eu nasci com esse dom de se chamar Clerson, né? Precisava continuar, né? Precisava A dinastia do É, ser. exatamente. Eu sou o Dr. Miojo, que sou odonto, otorrindo e cuido também do meu sonho, que é casar com uma mulher que me deu 8 filhos e que eu more com a sogra. Nossa, que sonho próximo, né? Você vê a diferença, né, Priscila? Eu Não já sonho é? com bacon, brigadeiro, cada um com seu sonho. É Cada um com seu verdade, sonho, cada um com verdade, seu verdade. sonho. Cada um com seu Bom, sonho. vamos falar então um pouquinho do trabalho de Vamos. vocês, né? Vocês têm ali uma atuação dentro dos hospitais. A gente sabe que é um momento bem complicado, né? Estar dentro de um hospital, assim como eu disse no começo, parece que os dias não passam, né? As horas não passam. E vocês levam um pouquinho de alegria e o foco é esse, adultos e idosos? Exatamente. A gente procura sempre deixar claro que a alegria não é o principal foco, nem o sorriso é o principal foco do trabalho. Quando a gente consegue fazer a pessoa conversar e se desplugar dessa internação, que realmente ficar dentro de um quarto o dia inteiro, recebendo medicação, às vezes assistindo televisão, restrito num leito que não é seu, né? Uma cama que não é sua, uma comida que não é sua, realmente a pessoa fica de saco cheio, vamos dizer assim. O palhaço entra nessa vibe para tentar tirar um pouquinho do foco. Né? Ele vive a doença ali 24 horas, a gente vai com outras propostas. Então a gente fala de trabalho, fala de terra natal, a gente fala de comida, a gente vai de comida bastante, né? Ele fala bastante de comida. Meu foco é comida. E a gente vai, não propositalmente querendo sair do assunto, porque às vezes o paciente ele quer falar muito do que ele está vivenciando, daquela dor, e a gente entende e vai também nessa pegada. Certo. Mas o interessante é quando a pessoa começa a falar, eu casei, não sei lá, tem 30 anos que eu casei, a gente vai nessa, vamos pegar carona aqui, vamos no casamento, que é uma parte boa da vida e que tira o foco da internação. Isso dá força para a pessoa psicologicamente, né? Deixa a pessoa mais perto da realidade de que ela tem condições de melhorar e sair dali. Aquilo é só uma fase. Como é atuar, né, como palhaço para adultos? Porque as crianças parece que até elas já estão acostumadas, né? Chega então alguém colorido, brincando, e eu acho que as crianças são mais receptivas. Mas e para o adulto? Ele não olha assim para você do tipo, ai... Priscila, é interessante a sua pergunta, porque assim, quando a gente chegou, a gente estava descaracterizado. Então você pode notar que ninguém interagiu muito com a gente. Isso fora do estúdio. Colocou o nariz, parece que ele tem uma energia tão grande que as pessoas buscam você. E ali eram só adultos. Então a gente às vezes fala, criança, mas o adulto também precisa de um palhaço. Sim. A força que esse nariz tem de você chegar perto, conversar, poder saber mais da pessoa, e as pessoas se abrem. É impressionante. Antes de eu ser palhaço, ouvia isso, ouvia do Clerson, ficava meio poder do nariz. Mas é muito assim. O ruim é quando a gente tira o nariz, vai embora e ninguém mexe com a gente. Aí Você acha que isso ainda tá de nariz? Tá de nariz, você quer brincar, a pessoa... O que é esse louco aí brincando? Então o nariz, ele funciona muito para adulto, para idosos, para o pessoal técnico que trabalha também nos hospitais. Então uma força assim que não tem como explicar. É muito grande. Doutora Bisnaguinha, como que a senhora entrou então nesse novo trabalho, né? Então, para alegrar
as pessoas já com uma outra profissão, né? Me conta um pouquinho da sua história. Depois que eu me aposentei, resolvi. E é uma delícia. É uma delícia você poder fazer o bem e sentir que a pessoa está receptiva para receber. O que a senhora fazia antes? Como que foi a sua vida, sua carreira? E quando a senhora aposentou, falou, agora está na hora de fazer alguma coisa diferente? Como que foi? Me conta. Eu trabalhava com algumas coisas, depois tive uns problemas de saúde, me recuperei da saúde, a minha mãe ficou morando comigo, ela faleceu e depois que ela faleceu eu falei, eu preciso tomar um rumo. Aí conheci o Clerson e o Dr. Miojo, eu me apaixonei, me apaixonei pelo Sou Alegria. E assim, cada trabalho é uma vivência maravilhosa. A cada trabalho, não existe uma regra. Existe uma regra do curso, mas as pessoas te abordam de uma forma muito carinhosa, sabe? É muito gostoso. É muito gostoso. Pode-se dizer que mudou a sua vida? Muito, muito. Em que aspecto? Em todos. Valorização de tudo. Sabe? Você passa a enxergar coisas que você não observava antes. Sabe? Uma saúde, um sorriso. Você passa a reclamar menos da vida. Sabe? Na verdade, o impacto é mais na gente do que nele. Sim. Porque a gente ouve histórias, né? A gente costuma dizer que o trabalho voluntário é meio egoísta. Porque você se cura primeiro, você se realiza com o trabalho, a alegria de estar fazendo é tão grande que aí você acaba passando essa alegria para frente. A gente voltou agora de uma visita ao AC Camargo, agora de manhã, que é o hospital de referência de câncer, e a gente foi atender o centro de diagnósticos. Então, as pessoas estavam fazendo exames, fazendo químio, e a gente estava lá com eles. Então, a gente voltou com essa energia para vir aqui para o estúdio. E isso muda o seu dia a dia. Você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. E assim, Priscila, não o outro tem câncer, então eu dou valor para a minha vida. Ao contrário, a gente olha e fala, poxa, ele tem câncer, que pena, vai se curar dentro de algum tempo e eu tenho a minha vida. Eu estou feliz de poder ir lá e deixar esse momento dessa pessoa mais tranquilo. Não porque o outro está todo lascado que a minha vida ficou melhor. Muito ao contrário disso. A gente olha, se sensibiliza, faz um trabalho, entrega essa alegria para a pessoa e volta mais satisfeito e olhando as coisas talvez com mais valor. A gente dava mais valor para aquilo que a gente tem. Bacana. A gente vai assistir agora um vídeo que vai mostrar um pouquinho então do trabalho de vocês. Vamos ver? Rindo? Rindo. Tá rindo de quê? Isso aqui é um hospital, não tem graça nenhuma estar aqui. E você tá aí esperando por um transplante que pode levar dias, meses, anos. E mesmo assim continua rindo. E se não conseguir? E se não der tempo? Mas mesmo assim, você não tira o sorriso do rosto. E eu não entendo como alguém que perdeu quase tudo pode estar aí, brincando, fazendo piada. Talvez eu nunca entenda. O que eu sei é que se um dia você se esquecer de sorrir, eu estarei aqui para te lembrar. Que lindo. Foi gravado no Dante Pazzanese, o hospital que cuida do coração. Por uma campanha que a gente fez para que as pessoas se lembrem de que é necessário sorrir, né? E se não sorrir com o rosto, tentar sorrir com o coração, pelo menos, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? O sorrir, a alegria, ela é terapêutica, né? Eu queria que você explicasse para a gente por que tem esse efeito tão bom assim para o organismo e muitas pessoas acabam tendo resultados positivos, né? Sim, porque quando você dá uma boa gargalhada, quando você dá um belo de um sorriso, o cérebro libera a serotonina. Isso cai na corrente sanguínea e muitas vezes chega a 2 horas no corpo, esse bem-estar que a gente sente depois de dar uma boa gargalhada. No nosso trabalho, a gente nem sempre pode
fazer todo mundo dar gargalhada. Às vezes a pessoa, por exemplo, a gente visitou recentemente o hospital, a pessoa tinha feito uma cirurgia e ela ficava assim, ó. Ai, que não Aí podia. a gente ficou, o que que é isso? O que que é isso? É sua barriga? A pessoa levantou a blusa e realmente estava com um corte, ainda com os pontos. Então eu não posso fazê-la dar uma bela de uma gargalhada. Mas só o fato de estar ali e ela ver aquela figura que traz um sorriso para o rosto já deixa a coisa mais leve, né? É lógico, né, Priscila, que também nem sempre dá para sorrir. Depois de uma notícia um pouco pesada, por exemplo, dentro do hospital, é difícil você fazer a pessoa rir. Mas ao longo de um tratamento, sorrir é muito importante, porque vai deixando a coisa mais leve, fisicamente você sente isso, e também é bom até para você olhar no espelho e sorrir, né? A gente também não está pedindo para que o telespectador sorria para todas as coisas ruins que aconteçam na vida. Não é essa a nossa proposta. É refletir, fazer pensar que eu posso dar um sorriso mesmo quando o caldo entorna, né? Vamos dizer assim. Então é terapêutico, realmente. Danilo, me conta um pouquinho como apareceu o Dr. Baby Magrão. Me conta essa história. Apareceu ali. Apareceu ali, é grande, é grande. Não coube na tela, você Não, viu que na né? tela tipo, tinha que ser maior um pouquinho e tal. Na verdade, o baby é por causa do rostinho de bebê que eu tenho. Sim, claro. E o magrão é por causa do corpinho. Por causa do corpinho de magrão também. Ótimo. Como que surgiu o Baby Magrão? O Baby Magrão surgiu Hoje eu realizo um sonho de 20 anos atrás. Então já fiz teatro, já fiz TV e fui me formar engenheiro. O Danilo, eu não. O Danilo é engenheiro mecânico, trabalha em ferramentaria, nada a ver com palhaço. E através do Sou Alegria, de um curso que teve em Piracicaba, eu pude poder fazer um bem maior. No começo, eu lembro, até o curso, todo final de semana, tem que ir de sábado e domingo, que são 4 meses de curso. E é um curso intensivo, não é só pôr o nariz e sair falando. Porque são muitas regras. Eu acabei me apaixonando por isso. Então é um negócio que eu faço com muito prazer. De novo, eu me curei antes. Então, meu casamento, minha esposa e minha filha faz comigo. Lógico, minha filha não pode ir no hospital, mas ela vai numa casa de idosos em Piracicaba. Então, assim, o Baby Magrão veio na hora que deveria vir, precisava dele. Hoje eu acho que eu sou mais Baby Magrão do que o Danilo. A gente falou isso no carro hoje. Parece que o Baby Magrão tomou a forma do Danilo. E é muito prazeroso, Priscila, muito. Que bacana. Vamos mostrar a família, né? Posso Porque mostrar? tá aí na Senão- prancheta de diagnóstico, Senão né? a Vergelina não acredita que eu vim, né? Vai Ela tem pode que pensar que provar, não. Onde né? que eu mostro Dá aqui, pra ó. gente mostrar aqui a família. Ah lá. Que bonitinho. Esse sou Braço eu, tá cruzado. pra ver que tô bem magrão. Sim. Essa é a Vergelina e essa é a Babylina. 6 anos. Que linda. Então imagina assim, eu poder proporcionar para minha filha um mundo de voluntariado, um mundo de... As coisas são boas. De olhar pro outro, né? Exato. De olhar para o outro com um olhar diferente. E ela participou das aulas, porque eles não tinham com quem deixar a Isso. Babylina Ela em já casa se sozinha. formou, né? E aí a gente trouxe ela, falei, traga ela para as aulas no hospital, lógico, a gente não pode. Sim. Durante os estágios ela não pôde participar, mas durante as aulas ela fazia os exercícios com o resto da turma, 20 alunos, e ela lá no meio fazendo voluntariado, fazendo os exercícios que tinha que fazer em casa, também fez, então foi bacana vê-la na formatura, ela queria receber o aventalzinho também, Legal. quis sair na foto principal, então participou de toda a estrutura da formatura, né? A gente conseguiu proporcionar, fazer o voluntariado chegar na família do nosso aluno, isso é muito bacana, né? Legal. É mais do que só ir no hospital vestido de palhaço, é na vida mesmo que a gente tenta fazer a diferença com as pessoas. Aí pegando um gancho na formação, explica pra gente como uma pessoa pode se tornar, então, um doutor, né, dentro do Sou Alegria. Qualquer pessoa de qualquer área que esteja interessada em fazer um trabalho bem direcionado, com regras, num ambiente bem delicado como é o hospital, o curso vai ensinar tudo isso a respeito desse universo e do porquê que o palhaço vai para dentro do hospital. Por que que o público não procura o palhaço? É o contrário aqui, o espetáculo, né? O espetáculo vai até
a pessoa, vai até o público. Então ele vai aprender a fazer a maquiagem, porque o palhaço de hospital ele tem uma maquiagem um pouco menor, diferente da maquiagem do circo, diferente da maquiagem do palhaço de festa. Ele vai ter uma roupa diferente, com alguns elementos que tem a ver com algumas cores diferentes também. Tem um motivo específico? Tem Ou essa questão da maquiagem ser um pouquinho A mais maquiagem clean? ela é mais leve porque o público está mais próximo, né? Quando você pega um palhaço de circo, ele está um pouco longe da plateia, ele até chega perto, né? Mas ele está longe lá da plateia, precisa que o rosto mostre a sobrancelha, o nariz tem que ser maior, o sorriso tem que ser mais largo e pintado. Como ele está mais próximo da gente, o nosso público, uma maquiagem simples, como você está vendo, ele nem usa maquiagem, a Bisnaguinha usa uma maquiagem um pouquinho, bem levinha, Sim. que é para dizer, olha, o sinal é que eu sou diferente, estou aqui. Então não assusta tanto, porque tem gente que tem medo de palhaço, né? Que chama até courofobia, para quem não sabe a fobia do palhaço. Então no curso a gente ensina até isso, que quando aparecer uma pessoa com medo de palhaço, afaste-se, não é brincadeira, é sério. A pessoa passa mal, tem gente que desmaia. Então a gente vai ensinar para ele todo esse processo de como criar um personagem. Esse personagem tem vida própria, tem uma história, né? E por que você está fazendo esse curso? Tem higienização das mãos, tem higienização da roupa, tem o álcool em gel que a gente usa o tempo todo, então tem isolamento dentro do hospital. Na ACD, por exemplo, tem isolamentos com pessoas alérgicas ao látex. Então a gente não pode nem entrar no quarto por causa do nariz. A gente tem que saber qual é esse limite, senão o palhaço vai entrando. Então no curso a pessoa aprende a ser direcionada, aprende que o voluntariado ele é feito não pontualmente com a gente, é o ano inteiro. Se eu vou fazer visita mensal, naquele dia, naquele horário, estarei no hospital. Dali eu volto a um mês. Aí você pode pensar assim, poxa, mas uma vez por mês é tão pouco. Mas ao longo do ano essa pessoa vai doar 12 visitas e a média de horas é 3, ele vai doar 36 horas ao longo de um ano. Enquanto tem gente que não está fazendo nada, pelo menos uma vez por mês essa pessoa está lá. E eu te digo e garanto, as pessoas no hospital esperam pelo palhaço. Quando elas recebem nossa grade, que a gente manda uma grade mensal, dia 12. Dia 12 pode ter certeza que o profissional vai estar esperando, que o paciente que acompanha isso e que está internado numa internação longa também está esperando o palhaço chegar para bater papo, para contar as novidades, ou que recebeu um coração, ou que recebeu um rim, ou que vai ter alta, ou que a família foi visitar, ou que um filho veio falar com ele. Então é um trabalho importante que o curso mostra que não é de qualquer jeito que se faz o palhaço. Você falou sobre regras, né? O doutor também falou de regras. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho dessas regras, né? Porque às vezes a pessoa olha o voluntariado e pensa, eu quero fazer o bem, eu quero dividir alguma coisa boa da minha vida, mas não é só isso, né? Não. Porque tem que ter uma responsabilidade muito grande. Sim, se eu entro, por exemplo, num quarto com uma pessoa que tem alergia ao látex, eu vou entrar com o meu nariz, se eu não tiver esse cuidado, essa pessoa pode ter um fechamento de glote e Piorar o quadro dela. piora o quadro, ela pode vir a falecer, inclusive. Né? Então, o palhaço atrapalha, não ajuda. Se o palhaço tem esse direcionamento, uma das regras, por exemplo, não dar alimentos. Então, palhaço, todo mundo fala, pô, cadê minha bala? Fala, ué, mas palhaço tem que dar bala por quê? Me conta essa história. Ninguém sabe explicar. Porque é o palhaço de festa que dá bala. Né? O palhaço de hospital, se ele der uma bala para um diabético, por exemplo, ou para alguém que vai fazer uma cirurgia, qual o problema de dar uma bala, Priscila? A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela tem que estar em jejum, às vezes 12 horas de jejum, você dá uma bala, ela, com uma bala e vai para a mesa de cirurgia, ela pode vomitar e se asfixiar com o vômito, enfim, é um dos problemas que pode causar. Então, quando a pessoa vem com essa euforia, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, sem regras, não tem como ajudar. Um piloto de avião, por exemplo, voluntário, tem que ser um piloto de avião antes. Ele tem que ter regras. Não é porque ele é voluntário que ele vai sair dirigindo o avião de qualquer jeito, né? Pilotando o avião de qualquer jeito. Ele precisa de regras, né? Até porque quando você está dentro do quarto, você está tenso ali, você tem que estar olhando seu ambiente, quem está nele, eu não posso encostar na cama, eu não posso derrubar nada no chão. Então, por mais que é um palhaço, pode errar. Não. No quarto, a gente tem regras que tem que ser seguidas. Então, a gente está brincando, tentando tirar o máximo das pessoas, mas ligado no que está acontecendo. Eu não posso encostar na cama, para você ter uma ideia. E um palhaço do meu tamanho,
não encostar numa cama, eu Aham. tenho que ficar uns 3 metros dela. Então a gente tá, então é um trabalho, eu quero ser, todo mundo pode ser, como o Clércio falou, mas você tem que ser doutrinado a seguir regras para o seu bem, E para para o bem do próximo. Porque imagina, eu posso levar uma bactéria, como eu posso trazer uma bactéria. Aí eu vou levar você para faz minha uma família. bactéria, um cruzamento cruzar, de bactérias, isso. que chama pior infecção cruzada, né? Então, E aí, Quem não conhece, fala, não é simples assim, mas por isso a importância do curso. sim. Você tá 3 horas, mais 3 horas ligado em tudo que está E acontecendo. por isso que muitos hospitais têm regras, assim, tem gente que às vezes reclama com a gente, eu quero fazer o bem, eu fui lá no hospital e ninguém nunca nem me chamou, ou a pessoa falou que tinha tanta regra que eu acabei desistindo. Quando ela chega no Sou Alegria, ela também vai encontrar uma série de regras. Se o hospital não tem regras, como é que você coloca qualquer pessoa dentro de um ambiente tão delicado quanto esse? Sim. Né? Não sei o que está acontecendo com o paciente, não sei que tipo de infecção que ele tem, qual é o quadro dele. Se eu não olho para isso, eu acho que é só chegar lá e fazer o bem. Mas todo o bem, ele tem que ter regras. E volto a reforçar, né? Um dentista voluntário precisa ser dentista. E ele vai seguir as mesmas regras de como se ele estivesse sendo remunerado. O palhaço é a mesma coisa. Nós temos as vertentes do palhaço profissional, né, que vão fazer o trabalho e seguem as mesmas regras do voluntariado. E o engraçado é que, como ele falou, né? A maioria dos quartos que eu visito, nós visitamos, você não sabe o que a pessoa tem. Então você vai chegar ali e vai conhecer, por exemplo, a Maria. Você vai conhecer a Maria da cidade tal, mas você não sabe a doença que ela tem. E não é importante pra gente. Então, por isso que eu tenho que ter a regra também. Porque eu estou entrando sem saber, em muitos casos dá para você saber, mas pra gente não importa. Então, por isso que eu tenho que ter a regra. Todo cuidado num ambiente desse é pouco. Doutora Bisnaguinha, a senhora já tinha se imaginado nesse papel, né, uma médica que leva alegria, que trata ali dos sentimentos das pessoas naquele leito? A senhora já tinha se visto dessa maneira? E o que trouxe para a senhora de vida, de novidade, de se enxergar hoje, olhar no espelho e ver um nariz vermelho e... Não, eu não tinha ideia. Não, era um espaço que eu não conseguia enxergar. Mas depois que a Bisnaguinha nasceu e eu coloquei o nariz, ficou definitivo. A Bisnaguinha é muito importante. E ela é bisnaguinha fora, quando ela não está com esse nariz, ela também é bisnaguinha. Em que sentido? No sentido de ser palhaça mesmo sem estar de palhaça. Hoje eu É percebi, o né? antes e o depois. Faz parte da sua vida. Mas Sabe, essa alegria toda que a senhora tem hoje, já tinha antes, já era uma coisa da sua vida ou não? A senhora também descobriu, né? Essa bisnaguinha que quando não está maquiada também existe. Eu nunca fui de reclamar da vida, não, sabe? Eu era sempre uma pessoa positiva, sempre positiva. Mas a Bisnaguinha veio para acrescentar. Então a doutora veio mesmo para ficar. E eu adoro ela. Como que a pessoa consegue saber se ela nasceu? Porque acaba sendo uma missão, um dom, né? Como que ela consegue entender que ela tem esse dom? Porque você vai para um hospital lidar com notícias difíceis, com pessoas que estão passando por dor, e você não vai entrar naquela energia, porque você tem que levar um outro tipo de energia. Como que a pessoa sabe que ela tem esse dom? Olha, primeiro quando a gente está criando o personagem, tem um exercício que se chama a criação da gênese. A gênese é como que esse personagem é. O que é a Bisnaguinha, por exemplo? A Bisnaguinha ela tem na nossa página do Sou Alegria, do site, tem a gênese da Bisnaguinha. O que ela faz, onde ela estudou, quem é a família. É uma outra pessoa, é um personagem, como um personagem de novela, que tem seu histórico, seu background, né? Então, a Bisnaguinha também tem isso. Quando a gente ensina isso para o voluntário, para a pessoa que está estudando com a gente, ela começa a colocar esse personagem na frente da pessoa. E, na verdade, fica uma mistura, né? Então, a pessoa vai com a Bisnaguinha que está entrando no hospital. É ela que vai ver aquela situação, é o Dr. Miojo que vai ver aquela situação, né? O Baby Magrão que vai olhar.
Algumas pessoas não conseguem fazer essa separação e em pouco tempo acabam desistindo. A gente que já está há mais tempo fazendo esse trabalho, a gente consegue olhar as situações com os olhos do miojo, com os olhos da bisnaguinha. E aí quando termina o trabalho, a gente pega uma lição daquilo e acaba levando para a nossa vida pessoal, mas foi o Dr. Miojo que fez a visita. Então a carga toda, ela vai ficar com esse personagem. Então quem não consegue fazer essa diferenciação são as pessoas que acabam desistindo, e tem bastante gente que acaba desistindo, e não é um erro, tá ok também a pessoa desistir, não conseguiu fazer, porque é um exercício diário, né? A cada visita você tem que se desprender cada vez mais de você e ser o personagem, para não levar essa carga toda. Então, o olhar do palhaço é sempre com o nariz. Eu olho para aquela situação com o nariz do palhaço. Se eu tivesse sem nariz, talvez eu não conseguisse ter a sensibilidade de lidar com aquela situação. O nariz me ajuda muito. É a menor máscara que existe no mundo e a que protege a gente para a gente poder fazer uma visita bem legal. Então, essa proteção que faz a gente conseguir lidar com tantas notícias. Né? No AC Camargo, por exemplo, todas as notícias serão de câncer. Né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar com... Para cada quarto que eu sair e a cada quarto que eu entrar, eu dar um reset, né? Reseta e volta. Reseta e volta para poder estar inteiro. Porque o palhaço que não está inteiro também ele não consegue fazer o trabalho. Se eu tiver com um problema em casa e trouxer esse problema comigo, que aí não é do Miojo, é do Clerson, eu não consigo fazer o trabalho. Por isso, a importância do personagem olhar aquilo ali. A minha carga está lá para trás, meu problema pessoal ficou para trás. O Miojo que está olhando aquilo, o Miojo que está tratando daquela situação. Porque a gente tem uma mania também, o ser humano tem essa mania, você tem câncer. Eu tenho entrou alguma coisa no meu dedo, furei o dedo. Isso aqui vai doer mais do que o seu câncer. Esse problema meu é maior do que o seu. Então a gente tenta ver com esse olhar do palhaço que aquele problema é importante naquele momento de ser abordado. O meu eu resolvo depois, não tem problema. Quando eu encontrar o Clerson de novo, resolvo com ele. Ali é o Miojo olhando para a situação. E o Sua Alegria, ele só vai a hospitais, ou esse é o público dele ou tem outros públicos? Nós visitamos lares de longa permanência. Com alguns pedidos especiais dentro do hospital, a gente até visita criança, mas é muito raro. O público é o adulto, porque a gente percebeu que o adulto ficava sem estímulo lúdico na hora que ele estava internado. E por que não? O adulto nada mais é do que uma criança que cresceu. Né? Então ele ainda é criança, ainda existe. Acredita no palhaço. Ele acredita no palhaço. Né? No palhaço. Então é importante que a gente leve essa ação lúdica para esse público também num lar de longa permanência, porque o idoso ele também precisa disso, ele precisa resgatar essa parte criança, porque tem gente até que confunde, né? Fala, o idoso é igual a uma criança, é só igual, parecido, mas não é uma criança, ele é um idoso. Existe uma diferença muito grande. Um usa fralda, o outro também, ok, mas é só uma coincidência. O idoso tem que ser tratado como idoso e o Soul vai nesses lugares tratar o idoso como idoso. Tira para dançar, dá um abraço quando é possível, senta para conversar. E quando senta para conversar, senta que lá vem história. E essas histórias elas ajudam até no nosso lado pessoal. Como é que essa pessoa direcionou a vida dela? Será que eu também tenho que ir por esse caminho? Será que eu não posso mudar? Então, o público escolhido é esse. E o profissional da saúde também dentro dos hospitais, porque ele vivencia 24 horas aquela situação. Né? E a gente está ali também para ouvi-lo. Eles falam de filho, eles mostram foto da casa que compraram. Olha, comprei um carro, né? Eu trabalho num outro emprego e eu estou aqui. E a gente também está ali com ele para dar essa leveza e mostrar que é possível que a internação seja mais leve a partir do ponto de vista dele. E aí você perguntou se a gente vai em outros lugares. Também, quando há convites, a gente vai em empresas fazer palestra, a gente vai em escolas, em faculdades, para falar sobre o nosso trabalho, de como ter mais leveza em qualquer ambiente que a gente estiver inserido. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais Terceiro Setor. Estamos de volta com o programa Terceiro Setor, hoje com o Sou Alegria,
que auxilia adultos e idosos que passam por internação. Olha, eu recebo aqui então o Clerson Pacheco, que é o fundador, coordenador e palhaço do Sou Alegria, e também os voluntários Regina Ferraz e Danilo Gonçalves. Bom, vamos continuar então a nossa conversa, né? A gente falava da questão de separar até, né, os papéis ali, quando se é palhaço. Eu achei muito bacana quando você comenta que o nariz é a menor máscara, né? Mas é uma proteção também para que vocês consigam lidar com isso. Eu queria até que a Bisnaguinha contasse para a gente um pouquinho desses atendimentos. Como que é chegar ali num leito, a pessoa debilitada, entristecida, e quando você sai a pessoa já está diferente. Como que é essa abordagem? A entrada já impacta, né? A pessoa já te olha com outros olhos, mesmo aquela que está no leito, sabe, sonada. Você vai chegando devagar, vai conversando, a pessoa vai, sabe, você vai contando uma piadinha, vai perguntando, depende do que ela falar para você, da história dela. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. E você vai percebendo que existem aqueles que não querem, né? Existem aqueles que querem ficar sossegadinho. Mas sempre somos bem recebidos. Sempre. Né? Nós nunca fomos... não, existe o não quero, mas não... No meu caso, a pessoa assusta primeiro. É Palhaço o tamanho, grande, né? Será que vai Pelo passar pela tamanho. porta, né? Não Passa gosta. pela porta, pode Mas acontecer. depois, com o tempo, a pessoa vai se acostumando. Vai, sorri, são bem receptivos, tá? Tem alguns joguinhos também, né, Priscila? Por exemplo, o que tem atrás de um homem do meu tamanho? Você sabe ou não? O que tem atrás, por exemplo, de um homem gordinho? Desse, gordinho não, do meu tamanho. Do seu tamanho, é? Gordinho não, do meu tamanho. Puxa, tá difícil de imaginar. Uma etiqueta GGGGG. Mudou. Ah, mudou. É GGVG. Ah, tá. O que é GGG? É grande, vixe, que grande. Mais grande. E a gente conversa, né? Pede para bater um papinho, vamos bater um papinho? Vamos Isso bater. Né? As pessoas adoram bater um Tá papinho. vendo? Você foi não mexer é? quem tava quieto. Tava- Aí agora tava- E quando o doutor Baby Magrão, quando você chega e a pessoa realmente não quer, né? De repente ela acabou de receber o diagnóstico da piora do quadro dela, ou é uma pessoa que também não gosta, não quer. O que você faz? Você vê que engraçado. Priscila, Patrícia, falei que ia errar seu nome, né? Priscila. Priscila. Isso. Priscila, Patrícia, Vanessa, é tudo igual? É quase tudo igual. já tá tudo ali. também é Joana, Sempre Joana. me confundem mesmo. Joana, Vanessa. Joana. parece Priscila, Vanessa. Vanessa. Julieta. Tudo bem, é Desculpa, igualzinho, né? Marcelo. Priscila, é assim, o não, a gente também aprendeu no curso que o não é importante que a gente recebe. Porque o paciente, ele está num ambiente, como ele falou no começo, não é o quarto dele, a roupa dele, ele tem que se alimentar na hora que o hospital quer, tem que tomar remédio na hora que o hospital quer, na hora que tem que tomar. Sim. Então, ele não pode falar não para ninguém. Então, ele está num ambiente tão... que ele tem que aceitar que ele está ali porque ele está vulnerável. Aí chega o palhaço, ele fala, não quero, nós não vamos embora triste. A gente fez o nosso trabalho. Porque ele teve a oportunidade de falar o não pela primeira vez. Olha só. Então, até Bacana isso... isso, né? Isso nunca tinha nem imaginado. É o respeito ao outro. É o respeito ao outro. Aham. Aconteceu um caso num hospital que eu fui, e a pessoa, ela era nova, tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer terminal. Nossa. E a médica chamou a gente, falou, olha, ela acabou de receber o diagnóstico, o marido está sabendo, eu acho importante que vocês vão até o quarto dela. Pois você para e pensa, poxa, câncer terminal, que jeito que eu vou entrar nesse quarto? Você não pode entrar esse tamanho meu, fazendo festa. A gente foi, estávamos em 3 palhaços, eu, a Virgelina e o Catavento, que é o nosso trio. Aham. A gente foi, calma, entrou. Você pensa numa pessoa em câncer terminal, você pensa que ela está magra, debilitada. Na hora que a gente abriu o quarto, ela estava aparentemente saudável. Então, Priscila, isso aí deixou eu um pouco em choque. Falei, não, mas
A gente fez o nosso trabalho, conversamos com ela de uma maneira mais calma, mais tranquila. No quarto estava ela, o marido dela e a mãe dela. Então, nesse quarto foram 3 ambientes. A menina toda debilitada, o marido chorando, mas querendo interagir com a gente, e a mãe com 2 pedras na mão. Que a mãe também acabou de saber da notícia. Ela ia perder a filha. E aí você fala, poxa, o que eu vim fazer? Você se pergunta. Eu cheguei e falei, olha, eu vim aqui porque eu queria ver o sorriso mais lindo desse hospital. E ela me sorriu. Então, meu trabalho foi feito. Claro, saí com uma carga gigantesca aquele dia. Eu não, o Baby Magrão saiu. Só que eu saí, fui para minha casa, tranquilo. Eu fiz o meu trabalho. Então, isso que é importante. Para isso que serve o curso, para isso que serve esse nariz, né? Que vocês falaram que é a menor máscara. A minha é grande, filha. Né? A minha não é Dá pra ver a minha não é isso, né? É que quando eu comecei cabia, agora eu fui crescendo por causa do personagem, Sim, aí claro. ficou desse tamanho. Então é muito válido. O que acontece? Quando a gente vem fazer um trabalho como esse, você tem a esperança de que você vai salvar um monte de vidas. Só que o palhaço não pode salvar vidas, né? O médico às vezes não pode salvar a vida. Então quando a gente vem, a gente sabe desse limite, que é o que ele acabou de falar, é que ele foi no 100%. Ele sabia que ele não poderia curar aquela moça. Nós não temos esse poder. Mas ele foi no 100% dele. O que ele podia fazer de técnica, de comunicação, de técnica lúdica e de bons bate-papos, ele fez. Ele foi no 100%. Não ficou murchinho, porque, ai meu Deus, a menina vai morrer, não sei o que lá. Nem com Até dó, porque nada disso, o câncer, ele não é uma sentença de morte. Né? Às vezes é um começo de uma outra vida. O câncer tem cura e tem a sobrevida, né? Enfim, ele entrou e foi no 100%. Então, o palhaço do Sou Alegria, quando ele atinge esse nível de entrar e fazer o 100%, ele fez o trabalho bem feito. Ele vai com essa sensação para casa. Eu fiz o meu melhor e eu tenho certeza que eu não vou salvar aquela vida, mas eu fiz aquele momento, que a vida é feita de momentos, bem melhor. É isso que a gente aprende, é isso que a gente traz para dentro do hospital. E vocês já tiveram a experiência, né? Os 3, né? Porque você também atua como médico palhaço, Eu sou né? o Dr. Miojo. Dr. Miojo, É o né? chefe, é o chefe. É o chefe. Mas já tiveram a experiência de passar por um leito ali com bastante dificuldade e na visita posterior ver que aquela pessoa melhorou e ela até falou, olha, aquele dia que vocês chegaram, eu não estava bem e houve mudança na minha vida? Olha que coincidência, essa foto aqui, essa paciente, 86 anos, teve um AVC, ficou paralisada do lado direito e teve uma infecção urinária e foi internada. Quando eu entrei no quarto, a filha dela ficou muito contente, começou a tirar várias fotos. E aí, eu comecei a bater um papo com ela e fui mais próximo, é a foto anterior, né? Eu fui mais próximo dela porque não dava para entender o que ela falava, a filha ia me traduzindo enquanto a gente conversava. Eu descobri que ela era artista, ela gostava de pintar. E aí, a filha foi traduzindo, tal, pintava também pano de prato. Eu falei, olha só, os meus panos de prato vira pano de chão, eu limpo a parede, eu limpo o armário, não serve para nada. A senhora poderia pintar um pano de prato para mim? E naquele dia, ela não estava no melhor dia dela, né? E eu descobri que só o lado esquerdo, então, que ela conseguia mexer. Muito bem, fiz aquela visita, foi uma alegria muito grande, ela tentou se animar, lógico. 15 dias depois eu volto para a unidade, ela teve alta, já estava em casa, fiquei muito feliz. E aí a assistente social me chamou e falou, olha, tem um presente para você. Falei, para mim? O que eu fiz de errado? Meu Deus do céu! Ela tinha pintado um pano de prato com a mão esquerda e mandou de presente para o Dr. Miojo. Assinado, inclusive, com o nome dela. E a filha depois mandou um áudio e falou, gostou do presente? Né? Minha mãe já está super bem, já está em casa. Inclusive, quando a gente falou que vinha para esse programa, eu perguntei se poderíamos mostrar a foto, né? Ela falou, pode. E aí, a vovozinha, a dona Dirce, mandou um áudio dizendo, Dr. Miojo, muito obrigada. Que legal. Então, assim, a gente consegue verificar que o trabalho, quando ele vai no 100%, ele traz esse resultado. Legal. Eu sei que os meninos têm a bisnaguinha, se deixar falar, também. Vai falar o ano inteiro. Então, eu tenho uma situação inversa, né? Para mim, aconteceu ao contrário de uma visita no HSPM, que eu entrei no quarto
O marido estava sentado do lado da cama, a senhora não estava bem. Eu sentia vontade de, não de brincar, mas eu olhei para ela, eu vim te ver, eu falei, eu vim te ver. Ela sorriu para mim, meia hora depois, faleceu. Aham. Marca, né? Marca, porque você esteve lá. Talvez o último sorriso, talvez o vim te ver, né? Ela guardou e sorriu. Foi um sorriso tão gostoso. Te dá uma sensação boa, sabe? É um alívio, né? Né? E sem a brincadeira do palhaço. Nem Mas precisou, estar ali, né? não, estar ali. Aham. Foi- E você me conta. Ah, eu tenho algumas aí. É. Já roubei bolsa de velhinha no elevador, já Nossa. fiz umas coisas que não podia fazer. Mas vou fazer saiu correndo mesmo de Vou você, fazer, né? eu entrei no elevador e falei, não, vou ajudar a senhora e tal. Tava na energia em excesso. E aí eu falei, não, vou ajudar. Ela tava chorando, que o marido dela tava na UTI. Eu falei, não, vou ajudar a senhora. Ela falou, não quero. Eu falei, não, mas eu vou ajudar. Tava muito proativo aquele dia. Aí ela ia pro estacionamento, eu peguei a bolsa dela e falei, vamos. Ela correu atrás de mim, tomou a bolsa e saiu correndo. Não quero sua ajuda, não, falei. Mas tem histórias com criança, tem uma vez um casal eles são de Rio Claro, eu acho. O marido é escritor poético, escreve poesias. Escritor poético foi bom. Escritor poético. Foi legal. Falei pra você, é vantagem, palhaço. Pode falar errado que Não tem problema. é brincadeirinha. E a mulher, ela é artista plástica. Eles comemoraram 50 anos de casado no hospital. Olha. Nossa, eu fiquei e a gente foi, visitou eles. Depois de um mês, porque eu sempre encerro a visita assim, ó. Eu não quero te ver aqui. Nunca mais quero Nunca te ver. mais quero te ver aqui. Me chama pro churrasco, Me né? chama pro churrasco, aí eu vou... A vantagem do meu personagem ser Baby Magrão, eu falo de comida. É. E quem não fala de comida? Então sempre tem assunto. E eu voltei depois de um mês e esse casal estava lá ainda. Na hora que a gente abriu a porta do quarto, o Baby Magrão voltou. Nossa. Aham. Então eles marcaram a minha história e eu marquei a deles. Então eu também já fiz outra. Fiz só coisa ruim, não, fiz coisa boa também. Comemorei 10 anos de casado no hospital. Sério? Essa história é muito. Foi em novembro. Era o dia da gente atender, porque tem uma agenda, né, toda programada. E eu podia estar em qualquer lugar. Até eu liguei pro Clarence, falei, Clarence, aniversário de casamento, são 10 anos de casado com a doutora Vergelina. Eu queria comemorar com ela no hospital. Então nós fomos no hospital, fizemos todo o atendimento, tocamos um terror nos quartos, fiz todo mundo cantar parabéns. Eu perguntava, até falava, olha, ela me ganhou num sorteio. Você acha que ela ganhou ou perdeu? Perdeu, mas tudo Perdeu, bem. mas tudo bem. A turma lá ganhava para deixar eu feliz. Mas ela está investindo até hoje, né? Tá esperando. Tá, não, tem algumas mulheres que têm sorte na vida. Ela foi, né? Ela tirou sorte grande, olha o tamanho do prêmio, né? Grande mesmo. Grande E mesmo. aí no final eu ajoelhei no hospital, lógico, depois que acabou tudo, Aham. e dei um anel de brilhantes. Mas era um anel que ficava brilhando. Entendi. Né? Porque ele tá 25 de março mesmo, né? Sei, Isso, sei. é caro. Aquele né? de festinha. É, 1,50, 1,50. Aposto que você nunca ganhou um anel desse, Olha, Priscila. não, verdade. A Vergelina Fica ganhou. a dica, né? Fica a dica. Ó, pessoal, R$2,50, fica a dica, Aí. é baratinho. Então eu quis estar lá. Tamanho a força desse trabalho. Eu poderia estar em qualquer outro lugar com a minha Sim. esposa, mas eu queria estar no hospital. Então, a gente brinca, dá risada, mas o quanto é importante e o quanto mudou as nossas vidas. Então eu falo, ajudou no meu casamento, ajudou na minha família, ajudou no Danilo Gonçalves, que é outro Danilo Gonçalves hoje. Então eu tenho muitas histórias, mas acho que a minha história é a que mais mudou. Eu mudei. Eu me tornei uma outra pessoa. Então posso falar, me tornei cheio de defeitos ainda, mas uma pessoa melhor, graças a um pequeno nariz que não encobre tudo aqui, mas então a gente mudou por dentro. Me conta um pouquinho como surgiu, então, esse trabalho que tem mudado tanto a vida das pessoas, tanto aqueles que participam, né, como voluntários,
mas também aqueles que recebem, né, as visitas e a alegria. Eu fiz parte de uma ONG de palhaços há alguns anos atrás. Eu tive uma perda muito significativa na minha vida e como eu sou do rock and roll, gosto de música pesada, tinha uma banda que cantava uma música que dizia assim: se a sua vida não presta, empresta para quem quer viver. Nossa, profundo. E aquela música ficou na minha cabeça, eu falei, eu vou procurar voluntariado. E saí procurando voluntariado e por uma dessas coincidências da vida eu achei esse grupo de palhaços, me formei com eles. Em pouco tempo eu comecei a ensinar outros palhaços essa arte e larguei tudo para trabalhar com esse pessoal. Eu queria ser palhaço, né? E aí, um tempo depois, até por divergências nas ideias e até por querer fazer o meu trabalho como o Dr. Miojo, eu criei o Sou Alegria no dia 1º de janeiro de 2011. E falei, agora eu vou trilhar um caminho que leve essa alegria que eu sinto de ser palhaço para que outras pessoas possam também se juntar ao grupo e poder ter essa mesma sensação que eu tive. Talvez não vão largar o emprego como eu larguei para ser palhaço em tempo integral, mas vão poder doar um pouquinho das suas vidas e se a vida não estiver bacana, vai poder doar para outra vida para fazer sentido, né? E aí, dessa forma, nasceu o Sou Alegria. Era um palhaço só, o Dr. Miojo, em um hospital, o servidor público municipal. E aí a coisa foi crescendo, eu fui levando essa arte para outros lugares e hoje estamos inseridos em 14 unidades, 10 delas em São Paulo, e são 11 aqui em São Paulo e 3 em Piracicaba. E eu abri também a possibilidade das pessoas fazerem o curso, entenderem o palhaço e serem parte da nossa trupe do Sou Alegria. Então nasceu de uma perda, de algo triste, mas que foi transformado. Que é bem bacana quando a gente consegue fazer essa transformação na vida. Isso acontece com uma grande frequência, né? Pessoas que passaram por uma situação muito difícil, ou uma perda, acabarem indo para o voluntariado. Mas sempre dá certo? Sempre a pessoa entende que ela está indo ali para... Tudo bem que é uma troca, mas que ela está indo para oferecer mais do que ela recebe. A conta fecha ou tem gente que entende que... Tem gente que confunde. Tem gente que confunde. Tem gente que às vezes procura o Sou Alegria porque está carente ou porque está passando por uma situação tão ruim que precisa vir para o Sou e acaba não entendendo que a gente não vai conseguir suprir tudo aquilo que ela tem de necessidade. A gente vai conseguir dar um curso, mostrar um caminho de atendimento, como foi mostrado para a Bisnaguinha, para o Danilo, mas a gente não vai conseguir suprir, por exemplo, o que só um psicólogo conseguiria, ou que só um psiquiatra conseguiria, ou que só a medicina conseguiria. Né? A gente vai conseguir dar para ela subsídios para ser um palhaço e para se achar. Mas o importante é que ela saiba que é dentro dela que está isso. Se tiver faltando muito, ela não vai conseguir dar. A gente não dá o que não tem, né? Ou pelo menos não por muito tempo. A gente consegue passar aquilo que a gente tem dentro da gente. Eu tive uma perda, estava muito chateado, mas eu conseguia achar dentro de mim essa coisa de fazer a vida valer a pena. E a vida valeu muito a pena, tanto que já são, de palhaço são 14 anos e de Sou Alegria já são 8. Então, valeu muito a pena, mas as pessoas acabam confundindo. E muitas já deixaram o grupo com o argumento de que, poxa, vocês não me deram a atenção que eu merecia. Não, eu te dei toda a atenção que o grupo de palhaços pode oferecer. Sim. Mais do que isso, é você que tem que achar. Você tem que achar seu equilíbrio. Senão fica uma coisa que eu vou ficar dando atenção, 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 e a pessoa nunca vai ser suprida disso, a gente vai ficar esgotado, ela vai ficar esgotada, não vai fechar a conta. Então a pessoa, quando vem para um grupo de palhaços, tem que entender que ela precisa ter coisas para doar de dentro dela, mesmo que a coisa estiver ruim. Mas eu tenho amor para doar, então vamos doar esse amor. E não esperar que as pessoas todas nos amem, ah, meu Deus, que legal, o melhor grupo de palhaços do mundo, porque a gente não vai ser e a gente não vai conseguir isso. Então, para fazer o voluntariado, eu preciso estar centrado em mim. É bem egoísta mesmo, eu preciso estar bem, porque aí eu estando bem, eu consigo passar o bem para o outro. Caso contrário, como você disse, a conta não vai fechar. Para ser um palhaço do Sou Alegria, precisa ser engraçado? Boa pergunta. Essa pergunta é excelente. Não precisa. Por exemplo, você olha para o Baby Magrão, ele não é nada engraçado. Não? Né? Não. Eu achei que eu era. Não é.
Que frustrante. Que Que decepção. Você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir Eu acho que chegar hoje lá. foi minha última apresentação, tá, Priscila? Estou me desligando. Quando a gente vai estudar o palhaço, a gente descobre que existe o branco e o Augusto. O branco e o Augusto é como, vamos pegar um exemplo mais fácil, que é o gordo e o magro. Se você pegar o gordo e o magro da dupla, o gordo é o que tem menos graça dentro da dupla. É o magro que faz tudo errado, que tem as caras e Posso só bocas. interromper um pouquinho? Claro. É a primeira pessoa que falou o gordo e o magro, ela não olhou pra mim. É verdade, né? vendo? Todo lugar que ele conta Mal isso, pessoa. olhou pra mim. Mas o Mas pessoal dois da ali câmera, o pessoal ali do Todo aquário, olhando todo pro mundo gordo olhou. agora, Eu né? falei do gordo, lembrou, referência É a primeira mesmo. vez, gostei de você, Tá Priscila. vendo? Ó? Não vou errar mais teu nome. Bacana. Não, e ótimo, referência, gostei. quando a gente chegou, o pessoal falou, onde é que é o escritório, onde está o gordinho? Não Foi tá o isso gordinho, foi isso que é. aconteceu, mas tudo bem. Também quando a gente chegou, só aproveitando a deixa, tinha um menino no canto e falou, nossa, de longe você parece é feio. Falei, de perto, parece que você tá de longe. É verdade, foi isso mesmo que aconteceu. A Priscila não entendeu, mas... Entendeu? É rapidinho. Você achou que ia ver alguma coisa séria? Eu fiquei traumatizada agora por você. Porque eu fiquei chateado que Foi falou que eu não isso. sou engraçado, eu tô tentando ser, tá entendeu? tentando E ser. vi que eu não sou mesmo. Não conseguiu. Mas eu fiquei impactada, Mas ficou foi isso. impactada, Obrigado, é verdade. Priscila. Mora no meu entendeu? coração. Você me dá um brigadeiro e tá certo. Tá tudo Aí. certo. Então existe o gordo e o magro, o branco e o Augusto, em que tem que ter um palhaço que ele não tenha tanta graça para ele poder ser a ponte para o outro. Porque senão, imagina dois engraçadíssimos entrando num quarto de hospital. Não vai ter contraponto nessa história. Então, quando um está muito lá em cima, o outro precisa. Quando um está muito Augusto, o outro precisa ser o branco. O branco é o mais sério, né? E o Augusto é o mais palhação, mais bobão. Tendo esse equilíbrio, a pessoa não precisa necessariamente ser engraçadíssima. Ela vai ter a sua graça, mas ela vai poder ser. A bisnaguinha, por exemplo, ela é mais quieta, você já percebeu. Sim. Né? Quando a gente atende junto, em geral, ela é que faz Eu nunca atendi o palhaço mais sério. E aí as piadas do Dr. Miojo acabam ficando sem graça, porque ela deixa sem graça e aí acaba tendo o jogo, que a gente chama Ah, de então eu jogo. fiz o papel da palhaça séria. Tá vendo? aí? Ficou sem graça. Ele tá falando e eu tô explicando. Entendeu? Nós fez o papel da palhaça que não entendeu a piada. Tá, então a terceira qualidade, então, vai. Não, na verdade, Priscila, é assim, a gente também interage com as pessoas no quarto. Então a gente tem que fazer a triangulação. Então, por exemplo, ele está de Dr. Miojo. Eu converso com ele, mas eu converso com você também. Sim. De repente, você nem percebe que você está no jogo. Foi o que aconteceu aqui, não. A gente colocou você no jogo. É. Aham, Então, assim, é muito automático para que nós. legal. Então, se ele está muito doidão, eu tenho que perceber que eu tenho que ficar um pouquinho... Que é quase sempre. Quase sempre, né? É. E a gente faz É. o jogo. Quando a bisnaguinha está muito doida, que, né, quando a gente... Foi hoje de manhã, que foi né, hoje que de ela tá bem manhã, loucona. eu também seguro um pouco. Então, a gente vai fazendo... Eu não consigo essa- falar, você esse percebeu que eu não equilíbrio, consigo falar. É. Percebeu? Mas conta agora, conta. Conta, Não, fala. pode continuar. Obrigado, valeu. O jogo é esse, O né? jogo é esse. é esse. Que O bacana. jogo é esse. Então, a pessoa que quiser vir para o show, por exemplo, ela não precisa se preocupar que ela não é muito engraçada. Vai ser até bom, porque ela vai se descobrir engraçada e não vai achar que ela pode fazer todo mundo rir. Tem gente também que procura a gente, olha, eu sou o palhaço da turma, então eu preciso fazer esse curso. Desculpa, mas se você for o palhaço da turma o tempo todo, no hospital não funciona. Eu preciso ter esse contraponto o tempo todo. Preciso ser palhaço, mas nem todo palhaço é engraçado. E a maioria do tempo você vai ouvir, né? Do que falar, né? Essa é a parte mais difícil que foi para mim. Ouvir. Ouvir. Sentar, ouvir a tua história, não a minha. Sim, porque o outro nesse papel é mais importante, Isso. né? Sempre. Por exemplo, Priscila, se você der uma deles e falar, eu sou casada, mãe de 2 filhos. Opa, ela falou de filhos. Então é neles que a gente vai entrar. Então você me dá o assunto, não eu que empurro a conversa. Então isso você tem que estar ligado também. E sensível, né? Muito sensível, pra você- isso. Hoje a bisnaguinha fez isso lá no AC Camargo diversas vezes, né? Várias Puxou vezes. diversas conversas nesse formato, Nesse né? formato. Eu podia contar um exemplo para Conta, nós, é para ela poder verdade. falar, né? Porque Fala, As bisnaguinha. pessoas estão fragilizadas, né? Estão tomando químio, conversava. A pessoa se abre, né? Ela fala dos temores, do que já passou, do que pode vir, sabe? Então você ouve, você aconselha, troca, né? O palhaço fica mais ouvinte mas e deixa a pessoa
É porque às vezes a pessoa está ali numa situação de doença, num diagnóstico pesado, com medo mesmo da morte, medo com o que vai acontecer com os filhos, mas não verbaliza, né? Exatamente. Porque precisa ser forte, né? Exatamente. E daí nesse momento dá para... E o trabalho que dá para fazer o companheiro levar para tomar a químio. Então, houve um comentário hoje mesmo de o meu marido precisaria estar em algum lugar, está aqui comigo e eu estou como atrapalhando. Se fosse um peso, né? Exato. E daí Entendeu? consegue aliviar. Sim. O palhaço dá essa aliviada, né? Sim. Que bacana. Bom, vamos falar então como as pessoas podem participar, como elas podem se tornar então palhaços do Sou Alegria. Bom, nosso site está à disposição, é o www.soualegria.com.br. Esse Sou é de alma, né? Acho que vai aparecer aqui no GC, né? Já apareceu lá, já apareceu aqui, ó. Isso. Podem fazer a inscrição através do site mesmo. A gente tem um informativo que a gente criou com muito carinho, porque às vezes a pessoa pergunta assim, como eu faço para ser palhaço? Aí você responde, tá, mas onde é que vai ser o curso? Tá, e você responde, mas que dia que começa o curso? Quais os dias das aulas? Então a gente preparou um informativo com todas essas informações, como que o curso funciona, o que a pessoa vai aprender, qual o tempo que ela vai ter que disponibilizar para fazer o curso e quais os hospitais que ela vai poder atender após a formatura. Porque uma coisa interessante é que depois que a pessoa faz o curso, ela tem uma formatura de palhaços, que tem a dança do palhaço no palco, que tem a pessoa recebendo o seu diploma, o seu avental para poder atender, a cerimônia do nariz. Então, a pessoa pode chegar até nós através do site, Facebook, Instagram, as redes sociais, todas nós estamos nelas, e fazer a inscrição em março do ano que vem, enfim, todos os anos a gente vai estar fazendo o curso do Sou Alegria. Acontece uma vez por ano, né? Então nós abrimos as portas para qualquer pessoa que quiser fazer o curso, de qualquer área. Não precisa ser da área da saúde, porque existe um mito, né, Priscila, de que só médicos fazem esse curso, e na verdade não. O advogado pode fazer, o balconista pode fazer, a pessoa que trabalha no escritório, qualquer pessoa pode vir para o Sou Alegria, desde que esteja com a cabeça aberta para o novo. A gente vai levá-la para esse mundo e ela vai fazer parte do curso, vai se encontrar como palhaça e aí vai fazer parte da trupe. E vocês contam com apoiadores também financeiros, porque as idas aos hospitais são voluntárias. São voluntárias. Mas uma parte do curso, ele é remunerado, a pessoa paga uma parte do curso. Posso te dizer que é bem abaixo do mercado de qualquer tipo de curso. É mais para manter aquilo que a gente faz. Nós temos os nossos apoiadores, algumas empresas que investem no Sou Alegria para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho. Então a gente leva logomarcas no nosso avental, no nosso site, enfim, para dentro dessas instituições que nos recebem. E as empresas que estão interessadas, só entrar em contato pelo site mesmo? Só entrar em contato pelo site, a gente conversa a respeito de quais são as possibilidades de abraçar um hospital. Que a gente criou isso dentro do Sou Alegria, de que a empresa pode abraçar um hospital. Né? Então, sei lá, eu quero que o HSPM, o Servidor Público Municipal, tenha mais visitas com Sou Alegria. A empresa vem, conversa com a gente e aí nós vamos levar mais visitas para o hospital através da empresa. Ok. Muito obrigada, então, pelas informações. Foi um programa muito rico, né, para trazer alegria, esperança e, quem sabe, aí tocar nos corações voluntários, né, dar direção para quem quer se doar um pouquinho. Nós que agradecemos abrir esse espaço para a gente poder falar, né, de um trabalho tão bacana e que tem dado resultados excelentes. Muito obrigado. Parabéns. Bom, o programa Terceiro Setor fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá. Tchau, tchau.